Bom dia, excelentíssimo presidente Luciano Andrade, advogados presentes, doutor Alcides, doutor Ronaldo, advogado desta casa. Bom dia também a todos os colegas vereadores, a população que nos assiste aqui no plenário e também que nos assiste em casa. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por vocês que nos assistem e que vieram aqui no plenário também acompanhar presencialmente essa belíssima discussão de esclarecimento sobre o refis. Desde o início, eu tenho acompanhado os posicionamentos dos colegas vereadores, tanto de oposição quanto de base do governo, sobre o refis. Eu, quando recebo do Alcides População um projeto que eu não tenho uma condição técnica de avaliá-lo, porque nós temos ali palavras, textos, que tecnicamente, doutor Alcides, a gente, por questão de formação e por viver na ignorância do que a legislação muitas das vezes estabelece, a gente tem que ter a hombridade de buscar nas pessoas que têm esse conhecimento para que a gente possa entender. Mas se a gente fica aqui, como se vem fazendo ao longo desses meses, discursos rebuscados, distorcidos, para confundir a cabeça da população, a gente não alcança o grande objetivo, que são eles, o nosso produto final, poderíamos dizer assim, os nossos beneficiários. Então a gente precisa ser objetivo, e foi o que eu fiz sempre que defendi o refis, porque a preocupação do que se vendeu aqui nesta casa por alguns vereadores é de que o refis seria condição para tomar a casa das pessoas, que seria o refis um instrumento para que a gestão pudesse forçar a pessoa, o proprietário da sua casa, de pagar o imposto. Mas quando eu vou e busco a informação, entendo em resumo que o projeto refis é bom, é importante e precisa ser votado para dar o direito daquele que quer pagar o seu imposto de financiar, ou seja, de dividir, de parcelar a dívida que tem com o município. Então seria a população da minha parte, eu na condição de vereador, o ignorante, um que vive na escuridão do conhecimento, tentar convencer vocês, tentar convencer quem nos acompanha aqui no plenário, tentar convencer qualquer colega vereador de que o refis não é importante. Há exemplo disso em cidades que não têm a necessidade tamanha que Belmonte tem, de impostos, de arrecadação, tem o refis, e que me parece que, por parte da maioria, por terem conhecimento da importância, se defendeu e se votou o refis. Cidade de Eunápolis, cidade riquíssima em comparação a Belmonte, cidade de Porto Seguro, cidade riquíssima em relação a Belmonte, cidade de Cabralha e tantos outros municípios que nós poderíamos citar vários, tem o refis. Mas eu observei, e agora vou trazer para o lado político a discussão do refis, que desde quando o refis foi apresentado, e aí eu quero agora parabenizar um comportamento que às vezes, presidente, se torna um erro nosso, de nos bastidores chamar os colegas, conversar, apresentar o projeto, falar, e a gente sentir, aí é sentimento, como disse o doutor Alcides, a recusa, porque o grande objetivo daqueles que não têm interesse de que Belmonte avance é que o projeto não seja aprovado. Por quê? Com o refis, dando condição àqueles que querem pagar as suas dívidas, ressalto, quem não quer, a dívida vai continuar lá, sua casa não vai ser tomada, ninguém vai ali tomar o Banco do Brasil se não quiser pagar o imposto, mas o Banco do Brasil quer pagar, e sabe Deus, que eu não sei exatamente ainda o valor, que provavelmente deve ser muito alto. E quando o município arrecada, há insatisfação da oposição, doutor Ronaldo, doutor Alcides, presidente Luciano, porque o município arrecadando, vai investir tanto quanto se investe na cidade de Porto Seguro, que também tem problemas.
Eu vejo aqui líder de oposição sempre fazendo essa comparação, mas parece que lá também há greves em Porto Seguro. Por que não pegou o dinheiro do Refis e investiu para resolver o problema? Problemas que nós temos aqui em Belmonte também. É uma pergunta que, se algum vereador quiser responder, o pupilo talvez, quem sabe. Então, presidente Luciano, população, eu na condição de vereador, mesmo ignorante a princípio, quando alguns projetos são apresentados, eu busco naqueles que tiveram formação, que têm condição técnica e precisa, cirúrgica, para entender projetos. E não me coloco na condição de confundir a opinião pública. Quem duvida, quem ainda tem dúvidas, que procure advogados, procure pessoas da sua confiança. Não acredite em Rogério Bahia, não. Não acredite no vereador turista, não. Busque alguém da confiança de vocês para vocês entenderem quem aqui está tecnicamente, politicamente falando a verdade. O que a gente não pode, doutor Alcides, presidente Luciano, se o comportamento desta casa em parte é político, nós não podemos nos acovardar de termos nosso posicionamento político e colocar o projeto para votação. Que querem limpar o seu nome, que querem pagar sua dívida, tem o seu direito estabelecido por lei pelo Refis. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Alcides, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, doutor Ronaldo, pela presença, por tuas contribuições nesta casa. E quando nós te acionamos para que tires nossas dúvidas, e o senhor, de forma muito imparcial, atendendo vereadores, sem distingui-los. Parabéns. Parabéns, doutor Alcides. Parabéns, presidente Luciano, que muito me orgulha de estar ao teu lado, fazendo um trabalho brilhante por esse município. Vossa Excelência, eu na condição de vereador, não fico envaidecido em dizer o quanto me orgulha de estar ao seu lado, ao lado do povo do bem. Muito obrigado. Mais uma vez a população retoma a palavra, dando continuidade a essa discussão, como eu já ressaltei inicialmente, importantíssima para que vocês que estão em casa nos acompanhando e todos aqueles que têm interesse dessa discussão, possam ter aí os vários pontos de vista a respeito do Refis. A gente vê aqui uma discussão de sentimentos, que acreditamos não ser, rapaz, por mais que eu não me incomode, mas me deixa um pouco incomodado, mas eu vou manter o equilíbrio para poder continuar. A gente vê muito discurso pautado no sentimento. Como o doutor Alcides não pode discutir essa questão de sentimento, precisa ser extremamente técnico, a gente assume a responsabilidade de discutir sobre e também falar sobre a questão política. O que a gente vê no posicionamento de alguns, presidente Luciano, população, é realmente um posicionamento político, tentando usar um sentimento falso, mentiroso, manipulador, para que a população se sinta amedrontada na aprovação do Refis. Mas eu volto a dizer a vocês, se o Refis não fosse importante, se não fosse uma determinação do Tribunal de Contas, municípios iguais a Eunápolis, Porto Seguro, Cabralha, Canavieiras, Itagimirim, Itapebi e tantos outros, não teriam aprovado? Se for aprovado é porque é importante. Sobre o discurso rebuscado, aí eu me refiro à população que foi citado aqui, muito provavelmente se referindo a mim. A gente fala e direciona de acordo com quem nós estamos nos comunicando. Se eu me comunico com o doutor Alcides, eu preciso ter um discurso mais técnico para que haja entendimento. Se eu me refiro à população, eu preciso ter um discurso mais simplista, resumido. Para a população, o que eu posso afirmar é que o Refis é importante. Posso afirmar que o Refis é para dar o direito àquele que quer pagar a tua dívida de refinanciar, poder parcelar a tua dívida. Esse discurso de sentimento que eu estou inseguro com a forma que vai ser aplicada, como se o Refis fosse arrecadar aqui
bilhões, trilhões e fosse resolver todos os problemas que Belmonte tem. A oposição, ela fica tão incomodada, porque aqui eu já disse que discurso para engabelar a população, para criar terror, eu vou combater. E é o que eu estou fazendo aqui. E eu me refiro a vocês que tiverem dúvidas, procurem um advogado da confiança de vocês, que conheça de tributos e pergunte sobre o refis. Passa aqui na Câmara, pega o projeto e leve. Você, população, tem o direito de vir aqui e pedir, não é isso, presidente? Cópia do projeto, leva para casa, procura um advogado, procura alguém da tua confiança. Não confia aqui no vereador turista, não, no vereador Paulinho, no vereador Rogério, não, que está falando, porque talvez, como disse o vereador aqui, eu esteja querendo engabelar vocês. Mas não é isso. Não é isso. A gente percebe, e aí eu vou realmente encerrar, para a gente não ficar com o discurso aqui meramente político, porque tecnicamente, presidente da Câmara, população, doutor Alcides, que veio aqui representando a gestão, para poder não defender o projeto, mas esclarecer o que é o projeto. Isso é que é importante. Ninguém está aqui defendendo o Bebeto vai passar, rapaz. Rogério Bahia vai passar, mas o município permanece. Todo mundo aqui vai passar. É um ciclo. Talvez eu esteja fazendo hora extra, como já teve vereador que disse aqui, talvez em 2025 eu não esteja mais aqui. Talvez esteja. Então as coisas têm que andar. Estão dizendo que está ruim. Eu vou contribuir para piorar o município? Entenda. Se eu tenho, doutor Alcides, presidente Luciano, um empresário que não paga o direito do trabalhador, o que é que eu tenho que fazer? Cobrar dele para que ele respeite o direito do trabalhador. Para que ele assine a carteira, para que ele pague 13º, para que ele pague no mínimo, o salário mínimo devido. Acho que esse é o mínimo que a gente tem que fazer, que as coisas têm que andar. Esse discurso de sentimento, porque eu estou inseguro, como é que vai empregar um recurso? Para que existe a lei orçamentária? Quem aprova o orçamento? Nós, vereadores. Quem fiscaliza o prefeito? Nós, vereadores. De situação de oposição, se o dinheiro for aplicado indevidamente, que se prove, que se denuncie e que se casse o mandato do prefeito. Agora eu não posso ficar aqui vendendo para a população sentimento. Eu estou inseguro. Você está inseguro, está fazendo o que aqui, vereador? Na Câmara, pelo amor de Deus. Vai para casa. Se não entende, você está vendendo sentimento, se está inseguro no seu papel aqui na casa, vai para casa. Agora não vem para aqui engabelar a população, não, porque vai ter um vereador para o enfrentamento em defesa da população. Mais uma vez, para fechar, Belmonte, aqueles que têm interesse de pagar suas dívidas podem contar comigo. O meu voto é a favor do refis. Encerro aqui, presidente, para não ficar aqui com esse discurso o tempo todo de enrolação, que não é para isso que nós estamos aqui. Parabenizo a atitude dessa casa em fazer essa audiência pública. Parabenizo a gestão por ter mandado um advogado competente a ponto de esclarecer o que é o refis. Agradecer ao doutor Ronaldo e ao presidente Luluca. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem e que continuem nos assistindo até o encerramento desses trabalhos. Bom dia a todo mundo, bom dia para vocês, bom dia Alcides. Alcides, me diz um negócio, esse financiamento ele só pode ser feito em 12 vezes? Até 30 vezes. Beleza, então o próximo gestor termina de receber. Eu estou conversando aqui com um amigo meu de outro lugar, que ele é um advogado da Câmara há 30 anos lá de Santos, e ele falou assim, tenta convocar a população, Maurício, e pede para trazer alguma cidade que o refis foi ruim. Ele falou, procura no Brasil inteiro se tem alguma cidade que foi prejudicada pelo refis. E que se tem essa possibilidade de dividir em 30, no máximo de vezes, que vai ser bom para todo mundo. E o mínimo das pessoas, me ponho até isso, que eu consegui agora até resolver o IPTU do consultório, dos espaços que a gente tem, se o mínimo que a gente tem começar a pagar o IPTU, vai melhorar. Entendeu? Então, se o prefeito vai pegar o dinheiro e vai torrar do jeito que ele quiser, que eu acredito que não vá, entendeu? É um problema dele. Entendeu? Mas a gente fez a nossa parte, Paulinho, eu tenho certeza.
que eu acredito que o mercado, todo mundo, a casa de todo mundo esteja com o IPTU em dia, que não tem lógica a gente não pagar, né? Mas eu acho que se a gente estimular pessoas, porque aqui tem muita gente que tem condição, e os que mais têm condição, infelizmente, são aqueles que não arcam, entendeu? E aí a gente poderia dar uma pequena melhorada. Se alguém, como disse o Rogério, acho que ele fugiu, ele não queria escutar eu falar, que em 2025 ele não sabe se vai estar aqui, eu não vou estar com certeza, não vou dar esse prazer para vocês, tá? Mas eu acho que a gente tem sim que fazer alguma coisa pelo município, que é o que ele está falando, não pelo prefeito, ou pelo Luluca, ou pelo Luciano, entendeu? E sim pelo município. A gente precisa fazer o município melhorar, entendeu? Lógico, a gente tropeça em algumas pessoas, tropeça em alguns que não querem, mas vamos lá, vamos acreditar, vamos parcelar em 30 vezes, vamos fazer. Eu acho que melhora, principalmente, parece que não, mas se a gente for, o turista deve saber mais do que eu, porque está aí nessa caminhada há mais tempo, mas a gente consegue financiamento próprio para reforma em casa, entendeu? O pessoal que não tem caixa d'água, que quer o mínimo, ele não consegue as coisas, entendeu? Então, se ele tiver essa possibilidade de parcelar, ele vai conseguir fazer isso. Então, é um lado bom para a população também, entendeu? É a oportunidade de dar a dignidade para que eles paguem pelo que é deles, entendeu? A gente, se conseguir mudar esse pensamento, a gente vai longe, beleza? Valeu, Alcides, obrigado. Presidente, me senti na responsabilidade de retornar aqui, porque se tem um vereador que quando joga carapuça, de vez em quando eu gosto de vestir, é do vereador Orlando. Mas antes de falar sobre, eu quero colocar o seguinte, imaginem, essa questão do refis, nós temos várias famílias aqui, viúvas e órfãos, que precisam resolver seus inventários e não podem parcelar. Imagina um prejuízo, e nós temos muitos casos desses aqui em Belmonte. Vocês que estão nos assistindo, estão observando que eu estou olhando no celular, porque são informações que chegaram e são frescas e a gente precisa passar para vocês. Então, assim, existe uma série de prejuízos, não é? Em relação ao refis, se a gente não aprová-lo. Então, sobre a questão que se colocou sobre galhadas e entulhos, que é realmente um problema que nós temos em Belmonte, como acontece em outros municípios, mas não em todos, porque há municípios que a Câmara já regulamentou, a Prefeitura já regulamentou. Eu preciso informar você o seguinte, algumas pessoas já sabem e outras não, e se vende isso o tempo todo, que a Prefeitura está sendo irresponsável, que a limpeza pública não está resolvendo o problema das galhadas e os entulhos. Galhadas e entulhos não são responsabilidade da limpeza pública, da empresa de lixo, mais específico no caso de Belmonte, da empresa Magnato. Não é responsabilidade dela, mas a gestão e a infraestrutura parceira da comunidade, mesmo pagando o preço, porque não é barato. Às vezes a gente tira a galhada aqui, presidente, tem gente que corta suas árvores e coloca a galhada de uma esquina a outra, é um quarteirão de galhadas. Você precisa dar 4 ou 5 viagens com a caçamba, e na semana seguinte já tem novamente. Entulhos da mesma forma. Em Canavieiras, por exemplo, galhadas, se eu não me engano, Poço Seguro, porque a gente sempre se refere a Poço Seguro, aí o vereador Orlando fica achando que eu estou jogando direta para ele. Não é indireta, vereador Orlando, é porque Poço Seguro é uma referência para a gente em Belmonte, né? A gente chama de co-irmã. Lá a obrigatoriedade não é da prefeitura, é do dono do imóvel que colocou a galhada, que colocou o entulho. Então o que acontece? Eu tenho aqui, nós temos aqui saúde, repasse obrigatório de 15% e repasse de 22%, se não estou enganado, dona Nice, em relação ao que pode arrecadar do refis. Pode passar o microfone para a dona Nice, por favor? A dona Nice, para quem nos acompanha e não sabe ainda, é a secretária de Finanças do município. A senhora me passou essa informação aqui. Tem aqui saúde, repasse obrigatório de 15% e repasse de 22%. O que significa em miúdos isso? Bom dia a todos. Gostaríamos aqui que verificassem como é o relatório financeiro do município, porque muitas vezes falam e não vão lá olhar nada, e nem perguntam nada. Então, os vereadores que têm ido buscar as informações, nós repassamos e mostramos lá tudo que é feito pelo município. Nós temos um órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas, e nós temos também a Câmara de Vereadores também, que estão aqui para fiscalizar contas.
Então, se estão acusando, é porque não estão olhando o que está sendo feito e também não estão fiscalizando como deveria. Só críticas, suposições, acusações, perseguições. Então, a oposição é muito bom para o município. O que é ruim é perseguição, porque o nome do município vai junto. E isso não é bom para ninguém. Só tem prejuízo. Então, se quiser verificar, tudo que é arrecadado no município é obrigatório repassar 15% para a saúde. Aí falam da saúde, mas a saúde tem recebido mais do que o obrigatório. Nós temos adesão a uma policlínica que nunca teve. E tinha uma demanda reprimida de saúde desde 2016. Os vereadores da base foram lá ver as pastas pendentes de exames que tinham. Pessoas que não eram atendidas. Então, se você olhar a quantidade de dívidas que deixaram, pagamentos sem efetuar, e agora a gente regularizando, limpando o nome do município, repassando 22% ao invés de 15% para a saúde, a gente melhorou a saúde. Se a gente está repassando, ao invés de 25% para a educação, está repassando 26%, melhorou. A gente não pode fazer tudo, mas também nós temos feito aquilo que é obrigação e temos ido além, fazendo mais ainda. Tem feito um melhoramento, né? Pelo que eu E vejo, assistência social também, né? Temos repassado 5%, e as demais coisas que precisam ser, né? O duodécimo da Câmara. Tudo isso que é repassado, está lá o demonstrativo, é só ir olhar, né? E a gente está à disposição para receber qualquer vereador, qualquer pessoa, para fazer a demonstração. Nisso, eu agradeço a senhora pelo esclarecimento. Para encerrar, eu tive a informação, a gente já tem informação de que as contas do prefeito Bebeto foram aprovadas. Eu não tive acesso ainda, não sei se houve alguma ressalva, mas se houve ressalva, muito provavelmente seja em decorrência do número de contratação de pessoas, não é isso? Não é isso? Exato. Desde do mandato anterior, presidente, que eu sempre, quando tive a oportunidade, defendi votar a favor de contas do prefeito. Não falo necessariamente do prefeito Bebeto, não, porque eu estive na gestão do prefeito Janival, e tenho um compromisso em particular, inclusive, de votar nas contas dele, é um compromisso meu com ele. Sempre defendi que votar contra a aprovação de contas de um prefeito que pecou porque ultrapassou o índice de contratação de pessoal seria até covardia. Porque hoje eu estou na base do governo. A gente cobra que se dê trabalho, que se faça contrato, que se faça seletivo para que as pessoas tenham emprego. Só que nós também já tivemos vereador que hoje é oposição, que já esteve na base, que também cobrou essa mesma condição que eu cobro hoje. E aí é tido como um benefício para mim, que na verdade a população, quanto mais a gente emprega, mais dinheiro gera na cidade, mais pessoas empregadas tem. E aí eu quero lançar aqui um desafio que fique registrado ao vereador Orlando. Eu tenho um compromisso com o ex-prefeito Janival de votar nas contas dele, vereador Orlando. E espero que tenha exatamente as mesmas ressalvas das contas do prefeito Bebeto. Porque se for indiferente, eu vou pedir que o senhor defenda por que eu tenho que votar na aprovação das contas do ex-prefeito Janival. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Mais alguém tem alguma coisa a falar? Então, gente, eu vou encerrar aqui a audiência. Quero falar o seguinte. Esse projeto do Tributos veio para cá tem mais de 2 anos. Esse projeto retornou para a prefeitura. O projeto do Refis veio para cá em janeiro. E essa Câmara, com bastante transparência, nunca botamos nada para votar sem conversar com os demais vereadores. Tanto que se julga oposição, tantos vereadores que se julga situação. Eu quero que você busque na história de Belmonte uma Câmara que teve tanta audiência pública para um simples projeto do Refis e um projeto que nós estamos fazendo a mudança da lei orgânica agora, que os SADs
e vereadores botam como se fosse um terror para o nosso município. Então, até, gente, a devolução de R$500 milhões que a gente fez no ano passado, isso parece que é uma coisa de outro mundo, aonde a gente tem a obrigação de devolver, indicamos que faça a reforma do posto da Ponte de Areia, mas que o prefeito não tenta a obrigação, mas que eu acho que ele ainda reforma o posto até o final de seu mandato. Mas isso parece que é uma coisa do outro mundo, porque a gente devolveu. Será que queria que eu fizesse o quê com esse R$500 milhões? Eu que pergunto agora, será que eu queria que eu fizesse o quê? Aqui foi aprovado diversos projetos que a população paga hoje, como a taxa de energia. Todo mundo sente no bolso. Isso não teve audiência pública, a população não soube. Quando recebeu na conta. E vereadores que estão aqui hoje fizeram parte. Não sei se era presidente ou não, mas fizeram parte. Então, estão usando 2 pesos para 2 medidas. Não estou aqui para fazer defesa de lado A ou lado B. Entendi muito bem a parte teórica de doutor Talcide, doutor Ronaldo, a respeito do projeto Refis, que a audiência é para a gente discutir o projeto Refis, que para mim está bem claro. Para mim está bem claro. Quando fala, não vou aprovar esse projeto, porque o prefeito vai usar esse dinheiro político, pelo amor de Deus, dedução, gente. O vereador está para fiscalizar onde vai ser usado esse dinheiro. O vereador Tornando acabou de dizer que o TCM mostra tudo onde é usado o dinheiro. Por que essa dúvida? Não vejo essa dúvida. Então, o projeto vem aqui como veio do tributos. Discussão, não vou votar, não tem problema. Devolvi para a prefeitura, aonde o advogado Cid acabou de explicar que é um projeto benéfico para a população. O Refis veio aqui de janeiro, poderia botar, votava, que a gente sempre teve maioria, e estava aprovado, essa discussão não ia existir mais. Como fizeram em várias gestões aqui nessa Câmara, vários projetos foram botados aqui e passados por goela abaixo e ninguém falou nada. E ficou por isso mesmo, e a população hoje paga. Esse projeto do Refis, aqui como o advogado falou, é para quem quer pagar. Quem quer regularizar, que regularize. Ninguém aqui vai tomar casa de ninguém, não. Nunca vi isso. Pelo amor de Deus, vou chamar até o prefeito. Pelo amor de Deus, se o prefeito Bebeto fizesse um negócio desse, pelo amor de Deus, prefeito. O senhor tomar a casa das pessoas, mas isso é o que querem implantar. Eu estou mandando um direito de resposta sobre aquela matéria, é da lei orgânica, gente. Um absurdo. Mudar totalmente o contexto de uma discussão aqui. Me diga se houve alguma audiência pública para discutir projeto aqui em Belmonte. Olha a transparência que essa Câmara está tendo. Dando direito a todo mundo vir aqui falar, todo mundo vir aqui contestar. Vereadores da base, vereadores da situação. Por quê? Quem dá o parecer são vereadores da oposição. Não dão parecer. Eu tenho que nomear sempre um ad hoc. Isso vem acontecendo de agora, não. Isso vem acontecendo desde quando começou isso aqui. Então, não vejo motivo. Eu acho que uma discussão é importante. Escutar as partes, principalmente a parte teórica. E o que for benéfico para a população, a gente está aqui para provar. E não tem motivo nenhum de fazer as coisas escondidas, como já foi feito várias vezes aqui. Eu quero aqui agradecer a todos a presença de doutor Talcide, de doutor Ronaldo, dos colegas vereadores,
de todos que estiveram aqui presentes, todos que tiveram estar assistindo pela TV Câmara, te declaro encerrada a audiência pública.